Iniciaremos a aula de hoje contando 3 histórias. Na primeira história, o farmacêutico dispensou a um paciente asmático com infecção pulmonar o medicamento glibenclamida, uma hipoglicemia antioral, ao invés do medicamento correto, que era a amoxicilina. O paciente, em virtude da alta dosagem da glibenclamida que ingeriu, teve dano cerebral permanente. O farmacêutico foi julgado com 75% da responsabilidade e o médico também foi responsabilizado devido à legitimidade da prescrição prejudicada pela grafia. A nossa segunda história fala de uma superdosagem acidental que ocorreu em um bebê de 44 dias, portador de HIV, nascido com 30 semanas de gestação, que recebeu aproximadamente 6,5 ml de lopinavir com ritonavir, solução oral, o que corresponde a aproximadamente 10 vezes o volume à dose preconizada. O bebê morreu 9 dias depois por choque cardiogênico. E a nossa terceira história fala de uma vacina de rotavírus humano atenuado que é administrada por via oral com a ajuda de um aplicador, mas a vacina foi injetada por via intramuscular ou subcutânea. Ela foi transferida do seu acondicionamento original para uma seringa que não acompanhava a embalagem original e o paciente relatou eventos adversos como febre e eritema. E a partir dessas 3 histórias nós faremos 4 perguntas. A primeira é: como podemos classificar o erro de medicação no primeiro caso? A nossa segunda pergunta é: no segundo caso, como o erro de medicação poderia ser evitado? Nossa terceira pergunta é: qual o agravante no erro de medicação no terceiro caso? E nossa quarta e última pergunta é: que mecanismos poderiam ser utilizados para evitar os erros de medicação nos 3 casos? Essas e outras perguntas serão respondidas após a nossa vinheta. Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje falaremos sobre os erros de medicação, um assunto de extrema importância para qualquer profissional da saúde, uma vez que a prescrição, a dispensação e também a administração do medicamento faz parte da terapêutica do paciente e muitas vezes é o produto final do diagnóstico da doença do paciente. Na aula de hoje teremos 4 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar o conceito de erro de medicação. Também falaremos sobre a classificação dos erros de medicação. Iremos também conhecer os principais erros de medicação que ocorrem na emergência e no atendimento hospitalar e também conhecer as principais recomendações para reduzir os erros de medicação. Então, erro de medicação muitas vezes é confundido com reação adversa. Entretanto, a reação adversa não necessariamente tem relação com o erro de medicação. A reação adversa pode muitas vezes ser resultado da interação do medicamento com o paciente sem necessariamente ter erro de prescrição, de dose ou de indicação, como mostra esse diagrama. Nesse diagrama nós podemos ver as reações adversas. Ela é resultado da terapia medicamentosa na qual o paciente apresentou sintomas relacionados a essa terapia sem que necessariamente houvesse algum erro no tratamento desse paciente. Por algum motivo individual, pode ser uma comorbidade, por exemplo, o paciente apresentou esses sintomas, esses sinais relacionados à sua própria terapia. Isso nós consideramos reações adversas ao medicamento. Para considerarmos erro de medicação, temos que necessariamente ter o erro humano ou um erro do sistema. Então, quando o erro humano ou o erro do sistema está envolvido, aí sim nós podemos considerar um erro de medicação. Quando esse erro humano ou sistemático ele implica em sintomas terapêuticos, nós podemos dizer que esse erro de medicação ele está associado a uma morbidade.
ele desenvolveu no paciente algum resultado que pode ser uma lesão, que pode ser algum prejuízo para a terapêutica ou para a fisiopatologia da doença do paciente. Quando esse erro de medicação, que pode ser humano ou sistemático, ele não necessariamente está envolvido com o aparecimento de sinais e sintomas relativos a essa terapêutica equivocada, nós podemos dizer que esses erros de medicação, eles são classificados como erros de medicação sem morbidade. Como nós podemos conceituar erro de medicação? Então, erro de medicação é qualquer evento evitável. Então, erro sempre vai ser evitável. Entretanto, esse erro ele pode causar ou ele pode levar ao uso inapropriado do medicamento. Ele pode ser a causa direta, ou seja, ele pode estar envolvido no uso inapropriado do medicamento. E esse erro ele pode causar um dano ao paciente ou não. Então, o erro não necessariamente pode estar envolvido com um dano ao paciente, mas potencialmente ele pode causar um dano ao paciente. E necessariamente a medicação precisa estar sob o controle dos profissionais da saúde, pacientes ou os consumidores. Ou seja, o medicamento precisa estar sob a responsabilidade de alguém. Os potenciais locais onde os erros de medicação podem acontecer pode ser na prescrição médica, quando vemos, por exemplo, o erro na via de administração do medicamento. Podemos também ter um erro na prescrição médica quando o erro está relacionado com a dose, também relacionado com a frequência do uso do medicamento ou até com o tipo do medicamento. Mas o erro também pode estar relacionado com a dispensação. A prescrição está correta, mas a dispensação ela foi equivocada. Ou seja, o medicamento que saiu da farmácia e foi para a enfermaria foi outro, ou com a dosagem errada, ou o tipo errado, ou a via de administração equivocada. O erro também pode estar relacionado com o armazenamento, ou seja, medicamentos parecidos que são guardados juntos, mas o medicamento pode ser, por exemplo, armazenado em um armário, enquanto que outro ele precisa necessariamente de algum tipo de refrigeração. E o erro também pode estar relacionado com a administração. Por algum motivo, o profissional pode estar distraído ou o profissional não fez a conferência dos 9 certos que veremos mais adiante nessa aula. Então, você está gostando dessa videoaula até aqui? As informações que eu trouxe para você, elas são de fato relevantes? Você está aproveitando essas informações? Então não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar no sininho que quer receber notificações quando outros vídeos novos forem inseridos e compartilhar essa informação. Afinal de contas, a informação ela é gratuita. Então todas as pessoas nas quais você acha que vai aproveitar essa informação, compartilhe com ela também. E chegou a hora de respondermos as perguntas feitas no início da nossa videoaula. A primeira pergunta é: como podemos classificar o erro de medicação no primeiro caso? Então vamos relembrar o primeiro caso. O primeiro caso é um farmacêutico que dispensou para um paciente asmático o medicamento glibenclamida, que é um hipoglicemiante oral, só que foi prescrito para esse paciente, provavelmente ele estava com uma pneumonia ou algo do tipo, uma amoxicilina. E o paciente, em virtude da alta dosagem de glibenclamida, ele teve dano cerebral permanente. Então, nesse caso aqui, nós temos o medicamento errado. Nós podemos classificar o erro de medicação como medicamento errado. A prescrição ela foi correta, a amoxicilina ela foi prescrita, provavelmente a dose e a via de administração estavam corretas, a gente não tem como ter certeza disso, porque essa informação não aparece no caso, mas o medicamento ele foi administrado de forma errada. E esse erro ele pode estar em várias etapas. Pode ser que a transcrição tenha sido feita equivocada, pode ser que a dispensação é que tenha sido errada e pode ser que a administração do medicamento ela tenha sido a errada. O fato é que o paciente ele recebeu o medicamento errado. Nossa segunda pergunta é: no segundo caso, como o erro de medicação poderia ser evitado? E aí a gente vai relembrar o segundo caso. Uma superdosagem acidental aconteceu num bebê de 44 dias que estava infectado pelo HIV. Ele nasceu com 30 semanas de gestação
e ele recebeu o Lopinavir, associação Lopinavir-Ritonavir 6,5 ml. Só que essa quantidade, esse volume equivale a 10 vezes o volume ou a dose preconizada para a idade do paciente. Então esse é um típico erro de dose incorreta. Dose incorreta do tipo uma dose maior. Então a dose foi maior do que a preconizada, do que deveria ser feita a administração para esse paciente. Nossa próxima pergunta é: qual o agravante no erro de medicação no terceiro caso? Então, no terceiro caso, era uma vacina do rotavírus humano atenuado, que deveria ter sido feita uma administração por via oral, juntamente com o aplicador que vem junto da forma farmacêutica, mas a vacina ela foi injetada por via intramuscular ou por via subcutânea. E qual foi o agravante? O agravante foi que o profissional de saúde transferiu do seu acondicionamento original a vacina para uma seringa, e essa seringa não vinha na embalagem original. Então isso foi um erro da via de administração que estava incorreta. Estava incorreta porque o profissional resolveu fazer a transferência da embalagem original para uma seringa, e essa seringa, já que ela não vinha, não deveria existir ela para a administração do medicamento. E a nossa última pergunta é: que mecanismos poderiam ser utilizados para evitar os erros de medicação nos três casos? Então nós temos, para o primeiro caso, talvez uma das estratégias fosse a tecnologia, já que o problema aparentemente foi na prescrição não entendida, ou na dispensação que foi equivocada, ou até na administração do medicamento, já que tudo veio em cascata equivocado. Então talvez a tecnologia melhorasse a informação que deveria ter sido passada de forma correta. Já no segundo caso, nós temos que talvez a estratégia melhor fosse a monitorização. Então, implementar programas de monitorização na segurança do paciente. Já que a dosagem foi muitas vezes maior do que a preconizada, monitorar se o paciente apresentava alguns sinais de intoxicação talvez impedisse que o paciente tivesse a consequência que nós vimos no caso. E no terceiro caso, talvez o conhecimento, não necessariamente o conhecimento por parte do paciente, mas o conhecimento por parte do profissional da saúde, já que ele fez uma administração por via parenteral de uma vacina que deveria ter sido administrada por via oral. Então, talvez o conhecimento fosse a estratégia mais importante para impedir que o problema do erro de medicação acontecesse no caso 3. Então, essas foram as principais referências utilizadas nessa videoaula. Aqui na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Se você quiser seguir, lá podemos trocar uma ideia, podemos ampliar um pouco mais essa discussão. Então, até a próxima videoaula.